com imensa alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a Verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, o presbítero, o missionário Márcio Nogueira, dirigente aqui na igreja de Cabrobó, Pernambuco, para nós compartilharmos juntos os estudos bíblicos deste terceiro trimestre do ano 2019, que tem como tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Vamos ler aqui nesta lição de número 7, a mordomia dos dízimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta lição na vida da igreja neste dia, pois esta lição ela vai abordar justamente o que concerne a mordomia dos dízimos e ofertas na igreja local. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o textuário desta lição de número 7, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias 3:10. Então, meus amados, nós sabemos que os dízimos e as ofertas, elas são, por sua vez, importantíssimos para a manutenção da igreja local. Nós sabemos que a igreja local, ela não recebe verbas do governo federal, nem do governo estadual, e nem é lícito receber, não é, irmãos? E de agências financeiras, como bancos e etc. A igreja, ela se mantém por meio dos dízimos, as ofertas, os votos que alguém faz para abençoar a obra do Senhor, para ajudar nas construções de igrejas, para manter os missionários, manter, por sua vez, os pastores que vivem da obra de Deus. Então, os dízimos, eles são muito importantes hoje no Novo Testamento para a manutenção da casa do Senhor, manutenção dos obreiros que trabalham exclusivamente em função do reino de Deus na terra. Então, caro irmão, quero te dizer uma coisa. A Bíblia nos mostra claramente que os dízimos e as ofertas, elas não são somente no Antigo Testamento, na lei mosaica. Eu vou te mostrar na palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele não proíbe no Novo Testamento dar os dízimos ou entregar os dízimos, louvado seja o nome do Senhor. Ele proíbe a hipocrisia, o legalismo mosaico. Louvado seja o nome do Senhor. Como os fariseus e os escribas achavam, só porque eles davam o dízimo, eles seriam salvos. Não é? Mas o mais importante não é apenas dar o dízimo, mas a salvação. Nós temos a obediência aos mandamentos do Senhor, para que quando Jesus voltar, nós sejamos arrebatados no grande dia. Não é? Então vamos mostrar aqui que o que o Jesus combateu não foi entregar os dízimos, devolver os dízimos da casa do Senhor, mas o contrário, ele combateu a questão da hipocrisia, não é? Vamos ler aqui Mateus 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, nós não devemos, por sua vez, não é, omitir o dízimo. É importante para a manutenção da igreja local. Isso é plena verdade, que os dízimos e ofertas são os meios para sustentar, louvado seja o nome do Senhor, a obra missionária que necessita de ajuda, principalmente nós agora que estamos em construção, estamos com 2 agora construções, e nós necessitamos de manutenção por intermédio dos dízimos e das ofertas alçadas dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não recebemos verbos do governo, então nós devemos ter a gratidão a Deus primeiramente pela vida que Ele nos deu, pela saúde, porque nós só trabalhamos porque temos a saúde, por sua vez. Então, quem dizima, ele demonstra gratidão a Deus por tudo que Deus é na sua vida. Então, vamos estudar nesta lição justamente a mordomia dos dízimos e ofertas. Vamos ler aqui: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o que Jesus combate aqui é o fariseísmo, é a hipocrisia. Vou dar o dízimo,
não é? Mas vou permanecer fazendo o que desagrada a Deus. Não é? Então não adianta apenas dar o dízimo e não obedecer o maior de todos os mandamentos, que é o amor a Deus e acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Então é necessário que haja a reverência diante do Senhor, e Deus receberá os dízimos e as ofertas alçadas como cheiro suave e agradável diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui a verdade prática da lição, que dizia: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção, irmãos, e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então, quem tem gratidão a Deus pelo que Deus é, não é, pelo que Deus já lhe dá de vida, né, saúde, não é, você está demonstrando a Ele um amor pela obra missionária, principalmente, não é, quando nós vemos uma igreja que está em construção, não é, nós temos que ter o amor, não é, se colocar no lugar, por sua vez, da igreja e ajudá-la, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Então, quando nós ajudamos, abençoamos a obra de Deus por meio dos dízimos e as ofertas, nós também estamos sendo gratos a Deus e também estamos reconhecendo o valor do reino de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é bênção para todos aqueles que são fiéis nos dízimos e as ofertas. Vamos ler aqui alguns textos, né, que está aqui na lição. Louvado seja o nome do Senhor, sobre o tema, louvado seja o Senhor, a mordomia dos dízimos e das ofertas. Vamos ler aqui, nesta lição também, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, da palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que nos diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, tem pessoas que vivem exclusivamente da obra de Deus. Então, essas pessoas, para que elas se mantenham, é necessário que haja o quê? Os dízimos e ofertas nas tesourarias da igreja, para que essas pessoas se mantenham e continuem fazendo a obra do Senhor em tempo integral. Louvado seja o nome do Senhor. Outro versículo que eu deixo aqui para os irmãos, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, da palavra do Senhor, que diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo é de Deus, né? Se você tem uma casa, não é sua, não é? Você é mordomo, você está administrando. Se você tem uma casa, também não é sua. Se você tem um carro, não é seu. Você está administrando, você é mordomo, né, desse bem material. Então, os dízimos e as ofertas, não é? É uma demonstração a Deus que também, não é? Tudo que nós temos não pertence a Deus, tudo vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero até homenagear o Dia dos Pais hoje, né? Todos os pais, um abraço para vocês, por sua vez, pais, você que tem esse legado de ser pai, honre o seu legado de ser pai. Cuide da sua família, instrua seu filho no caminho do Senhor, leve sua família para a escola bíblica dominical, porque, pai, você representa Jesus dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuando aqui dentro da lição. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe, Malaquias 3, do versículo 7 ao 12, da palavra de Deus, que diz: desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que bênção, né, irmãos? Que promessa grandiosa, né? Deus derramar bênçãos sem medida, irmãos. Bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes,
né? A bênção é para você e para ajudar os necessitados também, né? Como antigamente, né, já era separado ali, os levitas separavam, né, os sacerdotes para ajudar as viúvas daquela época. E as viúvas da antiga aliança não recebiam pensão como hoje, né? As mulheres recebem pensão, as viúvas, né? Antigamente elas viviam da ajuda, né, dos filhos, né? No caso da igreja primitiva, né, já tinha ali uma parte da tesouraria da igreja para ajudar os órfãos, as viúvas, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque os dízimos e as ofertas também, eles servem para ajudar os necessitados da igreja também. Então, quando a gente está dizimando, ofertando, a gente também está visando o bem-estar das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E além do mais, irmãos, a Bíblia aqui é clara, não é, irmãos? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, eu digo aos irmãos com toda sinceridade, irmãos, eu pratiquei o dízimo a partir do momento que eu tomei prejuízos, não é? Eu estava roubando a Deus, não é? Roubando a Deus, porque a 10ª parte do que a gente ganha, o salário bruto, não é nosso, é de Deus. Se a gente tirar, a gente está tirando o que é de Deus. E eu fazia isso antes, né, no início da minha fé, e tomei muitos prejuízos. Tive muitos prejuízos, né, decorrente dessa desobediência à palavra de Deus. Então, se é para ser servo do Senhor, que você seja fiel em tudo, né? Não somente em algumas coisas e outras não. Seja fiel em tudo. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, né? Então, sede santo em toda maneira de viver. E eu, infelizmente, nessa parte que envolve as finanças, né, eu não era fiel. Eu dava oferta apenas na igreja, né, e não era dizimista. E tomei prejuízos. E decorrente disso, numa escola bíblica dominical, por isso que eu sempre incentivo a igreja a estar presente na escola bíblica dominical, que é o maior seminário da terra, é onde a gente aprende verdadeiramente a palavra de Deus, não é? Uma escola bíblica dominical lá em Ribeiro do Amparo, na igreja sede, na igreja mãe, louvado seja o nome do Senhor, numa escola bíblica, eu despertei, não é? E Deus falou comigo para que eu pudesse ser dizimista. E desde aquele dia para cá, eu, graças a Deus, só digo a você, é só bênção, não é? O dízimos, não é? Louvado seja o nome do Senhor, é uma obediência, como Abraão, ele obedeceu a Deus, dando os dízimos de tudo ao sacerdote Melquisedeque, né, irmãos? Que é um sacerdote, por sua vez, eterno. Então, se esse sacerdote eterno, como Melquisedeque, né? Por que que hoje, na nova aliança, alguns dizem que não é mais, por sua vez, lícito dar o dízimo? Já que Abraão foi abençoado por Deus, Deus multiplicou, né, as criações de Abraão, as ovelhas de Abraão, né, tornou ele um grande empresário naquela época. Né? Por que não imitar o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, que foram homens bem-sucedidos naquela época? Né? Então, cai por terra essa teoria, né, de que, por sua vez, não é mais lícito dar o dízimo. Tem muitas igrejas que não dão o dízimo, né, nas suas igrejas, mas nós seguimos a palavra de Deus. Não foi o pastor que criou essa doutrina, né, de dar os dízimos. E também outra coisa, o dízimo tem que ser pela fé, tem que ser voluntário, né? Nós não obrigamos a ninguém dar o dízimo na igreja. Nós orientamos para que essas pessoas recebam as bênçãos do Senhor também, assim como Abraão, Isaac e Jacó foram abençoados por Deus. E tantos outros cristãos hoje, louvado seja o nome do Senhor, são bem-aventurados, são abençoados por Deus, devido a serem fiéis também no que concerne os dízimos. Lembrando, dízimo não salva ninguém. Não é porque você é dizimista que você vai ser salvo. Primeiramente, você tem que ser salvo para ser dizimista. Amém? Não esqueça desse detalhe. Continuando na lição, introdução, desta lição estudaremos sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então, eu fico feliz, irmãos, porque, graças a Deus, eu trabalho, né? Minha esposa também me ajuda, né? Trabalha também, e nós vivemos do nosso trabalho, do nosso suor. Né? E, no dado momento, eu não recebo salário, né, para fazer a obra, porque, graças a Deus, eu tenho trabalho,
né? Minha esposa me ajuda também. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu dou graças a Deus por isso. Porque estamos em duas construções, imagine, né? Estamos em duas construções, ainda tem que tirar o salário do pastor, e o que vai sobrar para as construções, né? Então, eu sou feliz, eu agradeço a Deus, porque Deus me deu essa condição de trabalhar. O apóstolo Paulo também trabalhava, ele fazia tendas, não é, irmãos? Ele trabalhava com suas próprias mãos, ele mesmo disse, é melhor dar do que receber. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também o exemplo do próprio Jesus Cristo, que ele aprendeu o ofício de carpinteiro com José, não é, irmão? Seu pai de criação. E com todos esses exemplos aí, me convence de que eu continuo trabalhando, louvado seja o nome, no mundo secular, graças a Deus, e abençoando a obra de Deus. Até o dia que Deus assim determinar, não é, um salário, eu não sei, Deus proverá, não é? Mas o meu interesse é fazer a obra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, desprendidamente de dinheiro, né? Fazer por amor ao reino de Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é? Se você quer também receber essa ajuda, não é, de Deus, entregue totalmente sua vida a Jesus, seja um dizimista fiel também, e você verá, não é? Faça a prova a Deus, e você verá, não é, que esta palavra é fiel para se cumprir também na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico número 1, as fontes de recursos da igreja local. Primeiro subtópico, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. Levítico 27, do 30 ao 33. Malaquias 3:10. No Novo Testamento, Mateus 23, versículo 23, 2 Coríntios 8, versículo 8 ao 15. E ao longo da história da igreja. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa, de grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então, a obra do Senhor tem necessidade, irmãos. A gente precisa ajudar, né, uma pessoa que está ali limpando a igreja. A gente precisa comprar microfones, né, de qualidade, precisamos comprar caixas de som, precisamos comprar cabos, instrumentos musicais, e vai aí, né, combustível para as missões que nós fazemos, as viagens missionárias. Então tudo isso é mantido, não é com dinheiro do governo federal, não é com dinheiro do estado, nem do município, é por meio dos dízimos e as ofertas de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuando no subtópico 2, o cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos, ou de órgãos públicos, ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina, que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Não adianta querer misturar religião e Estado, né? Não dá certo. Política e religião não dá certo. Nós temos o exemplo de Constantino, né, na antiguidade, que era, por sua vez, imperador, e se aliou com a igreja católica e acabou trazendo o paganismo para dentro da igreja católica, né, irmãos? Até hoje, infelizmente, está aí a apostasia, né, dentro da igreja católica, apostólica romana. Então não adianta misturar religião com Estado. Tem algumas igrejas que investem, né, em crentes na política, né, colocam vereadores, colocam deputados, senadores, envolve a igreja e a política. Não é ideal isso acontecer, porque a igreja do Senhor é santa. Ela não pode se misturar com a corrupção, não é, do Estado, a política, não é? Então, as coisas de Deus devem ser separadas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus há de julgar e cobrar, né, desses que estão se aproveitando e se unindo com a política para ganharem, por sua vez, ali recursos em prol, por sua vez, da política, né? De se aliar com a corrupção muitas vezes. Então, temos que ser separados como igreja do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado, desagrada a Deus. Então, nós temos que entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que se, por exemplo, uma igreja tiver uma instituição para drogados, não é, para pessoas viciadas na bebida, não é, e se o governo
fizer uma parceria com esta instituição da igreja e todos os meses, né, ajudar com recurso financeiro, isso não é pecado, né? A igreja, nesse sentido, tudo bem, é uma instituição, é a parte da igreja, né? É uma instituição de amparo às pessoas drogadas, e lá ele vai ouvir a palavra de Deus, vai ser tratado também, né, com profissionais da área da saúde, não é? Psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, médicos, etc. Então, é uma instituição que vai receber recursos, por sua vez, uma instituição filantrópica, né? Vai receber ajuda financeira de outros governos, por sua vez. Então, nesses casos, tudo bem, né? Nesses casos, até que se permite, né? Mas dentro da igreja local não pode usar o culto da igreja e a política está unida também, porque isso não é agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Não. Pode haver comunhão entre Belial e Deus? Não. Então, não há possibilidade de haver comunhão entre luz e trevas. Amém? Outra coisa também que ele fala aqui na lição é de nós não colocar bingo na igreja. Bingo, rifas e outros jogos, né, irmãos? Porque isso são jogos de azar. Isso não é aprovado por Deus. Então, Deus, né, ele não aprova esses jogos de azar. Porque a nossa sorte não depende da sorte, né? Nossa sorte é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que vivem aí de jogo, né? Viciadas em jogo de Mega Sena, jogo do bicho, né? Achando que Deus recebe, né? Muitas pessoas ganham aquele dinheiro fácil e o dinheiro que vai fácil, vem fácil, vai fácil. E muitas vezes atrai também até maldição para dentro da sua casa. Então, temos que ganhar o nosso salário suado, honestamente, porque esse é o salário abençoado por Deus. Continuando, vamos na lição, tópico 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. O subtópico 1, os dízimos do Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o que legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Glória a Deus. Então, antes mesmo de haver a lei, né, na lei mosaica em relação aos dízimos, por sua vez, já Abraão era dizimista, né? Ele deu os dízimos de tudo, quando ele veio dos despojos, né, contra aqueles 5 reis que ele guerreou e saiu com vitória e trouxe Ló, seu sobrinho. Então, nós podemos perceber que Isaac também, seu filho, também era dizimista, aprendeu com seu pai Abraão. Jacó fez um voto a Deus. Ele disse: se o Senhor me abençoar nesta viagem, na ida e na vinda, e me der comida e pão, eu trarei todos os dízimos aqui neste altar, nessa casa de Deus. Então a gente tem que trazer os dízimos na igreja, na tesouraria da igreja, é o correto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então são exemplos na Bíblia que antes mesmo da lei de Moisés ser aprovado o dízimo, antes disso mesmo, né, o princípio do dízimo já existia, não é, na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, e foram abençoados por Deus, prósperos na terra. Subtópico 1.1 diz a origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo no hebraico quer dizer mazé, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, como gratidão ao favor de Deus. Ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 14 ao 20. Assim é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Então, antes mesmo de haver a lei de Moisés, no sentido de aprovar os dízimos, né, na congregação de Israel, né, nós temos exemplo aqui que o espírito, por sua vez, de gratidão já existia na época de Abraão. Ele abençoou o sacerdote Melquisedeque, dando os dízimos de tudo. Então, os dízimos tem que ser o salário bruto, não é o salário líquido. Não é, irmãos? Então, temos que aprender até nisso também. Eu aprendi também que quando nós vamos sacar o dinheiro do dízimo, né, você saca o seu salário, a primeira parte que você deve tirar é o dízimo. Quando você ganha um salário, quando você ganha alguma renda, né, que você trabalhou, a primeira parte ali, antes de você pagar a conta de luz, antes de você pagar aluguel, pagar, né, alguma conta que você tiver na sua casa, né, é o dízimo, né, é a separação, porque é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós não tirarmos o do Senhor, nós vamos gastando
e acaba não tirando o que é do Senhor e acaba vindo maldições por conta disso, né? A sinceridade tem que ser dita e não adianta a gente passar a mão na cabeça, não é? E dizer que é certo a gente roubar o Senhor, porque não é correto roubar o Senhor, não é? Se a palavra do Senhor nos diz trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, é porque Deus sabe, não é, que a obra do Senhor ela necessita de manutenção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui na lição, meus amados, vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1.2. O dízimo é do Senhor. Levítico 27, versículo 30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele. Por exemplo, não posso dar o dízimo dizendo, Senhor, eu vou te dar o dízimo e o Senhor me dá um emprego. Não é? Ou então vou dar o dízimo, Senhor, o Senhor vai me curar dessa doença. Né? Isso é barganhar com Deus. Né? Quando a gente dá o dízimo, a gente tem que dar com alegria. A gente tem que dar por gratidão a Deus, porque Ele nos dá o ar que respiramos de graça. Ele não cobra nada por isso. Então, em gratidão à salvação, em gratidão a tudo de bom que Ele já realizou nas nossas vidas, nós entregamos o dízimo na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos diz ainda, meus amados, nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, versículo 14. O dízimo é do Senhor, meu irmão. Então, aprenda isso na lição. O dízimo é do Senhor. Não adianta, por sua vez, nós querer barganhar com Deus. Né? Ah, Senhor, eu vou te dar e o Senhor vai me dar depois o dobro. Né? Não, o dízimo é do Senhor. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, ele não dá. E Ele continua Deus do mesmo jeito. Entendeu? Então, isso não é, por sua vez, correto dar o dízimo barganhando com Deus. Né? Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Subtópico 1.3, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Malaquias 3:5, Deuteronômio 26:12, Jeremias 22:3. Nesse sentido, há promessa de bênçãos aos dizimistas fiéis. Malaquias 3, versículo 8 ao 10. Né? São promessas de bênçãos, bênçãos sem medida. Né? Bênçãos que a gente tem para nós e tem para ajudar os necessitados. E essa é a promessa que Deus tem para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Subtópico 2, o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endo e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, versículo 23. Aqui o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus. E não a entrega do dízimo mesmo. Vejamos dois propósitos do dízimo hoje. Então, Jesus jamais ele é contra alguém dizimar na igreja. Pelo contrário, a obra de Deus necessita. E Jesus, quem mais quer que a obra de Deus avance, que mais almas sejam salvas nos lugares mais distantes, na zona rural, na zona urbana, nas metrópoles, em todos os lugares, na janela 10/40, como é o caso da Coreia do Norte, Sudão, Iraque, na África, nos países em que o Evangelho tem difícil acesso para chegar. Então nós temos que ter amor pela obra missionária. Quando nós temos amor pela obra de Deus, Deus ele abençoa a vida daquele que é fiel. Vamos para o subtópico 2.2. O dízimo é necessário para assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Tiago 1, versículo 27. Por isso a igreja local tem um compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. 1 Timóteo 5, versículo 3 a 8. Isso é feito com recursos dos dízimos. Como eu falei anteriormente, né, antigamente tinha as viúvas que não recebiam pensão, né? Não tinha esse salário, né, para as viúvas. E quem ajudava as viúvas era, por sua vez, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então hoje, com a INSS, a Previdência Social, hoje tem a pensão, né? Aí já podem, por sua vez, as irmãs ficarem ali sendo mantidas pela INSS, a Previdência Social. Né? Mas naquela época não tinha
pensão para quem é viúva, os órfãos, né? E era muito difícil para aquelas pessoas, né? Quando não tinha filhos, principalmente, elas eram, por sua vez, viviam de esmola, na realidade, né? Então, os dízimos também é para ajudar os necessitados, pessoas carentes, né, que passam fome às vezes, né? Terceiro subtópico, as ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Atos 9, 31, Atos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. 2 Coríntios 9, 10 ao 15, Filipenses 4, 14 ao 17. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância, são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões, enfim. É um privilégio ofertar na obra do Senhor. É verdade, irmãos. Eu digo por experiência própria que Deus tem abençoado nossa família. Graças a Deus, desde que eu passei a ser dizimista, eu era contratado, né, do município e Deus me abençoou com a porta de concurso, né? Graças a Deus, hoje eu sou efetivo pelo município, né? E eu sou feliz a Deus, agradeço a Deus pelo meu emprego, né? Pela minha fonte de renda. Assim também minha esposa também foi abençoada, também ela é dizimista fiel também, né? Porque nós temos obedecido também este mandamento, que é os dízimos, né? Para a manutenção da obra do Senhor. Seja fiel também e Deus será fiel também a você, amém? Vamos para o tópico 3 da lição, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Subtópico 1, como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Subtópico 1.1, com gratidão a Deus. Deus é dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Salmos 24, versículo 1. Somos propriedade dele, 1 Coríntios 6, 20. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Então, a primeira coisa que nós devemos saber quando a gente vai dizimar, ofertar, é a gratidão a Deus, né? Você só está vivo porque Deus está te mantendo de pé, não é? Você só tem forças para trabalhar porque Deus te dá saúde para isso, né? Muitas pessoas, infelizmente, querem trabalhar e não conseguem. Então, agradeça a Deus, primeiramente, seja grato a Deus por meio dos dízimos e das ofertas também. Subtópico 1.2, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. É comum, irmãos, terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Deve separá-lo da renda líquida ou bruta. O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se em pagar as prestações da água, da luz, o gás ou qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com as suas primícias. Glória a Deus. Então, como eu falei anteriormente, eu costumo, quando eu vou tirar o salário, né, eu costumo separar as notas mais novas que tem ali da boca do caixa, né, para dizimar, porque Deus merece o melhor até nisso também. Sempre eu oriento os irmãos na igreja em relação a essa parte, né, separar primeiro o dízimo, porque as primícias, né, a palavra do Senhor, lá em Provérbios 3, 9 e 10, diz: trazer as primícias, honra ao Senhor com as tuas primícias, e se encherão abundantemente os teus celeiros. Então, primeira parte é os dízimos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois paga as contas da família, né? Subtópico 1.3. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja local. No templo, em Jerusalém, havia um lugar chamado de a casa do tesouro, para receber os dízimos do povo. Neemias 10, versículo 37 ao 39. Assim, hoje, cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Então, a igreja do Senhor tem que ter a tesouraria. Nós estamos construindo um templo e na parte de baixo nós vamos colocar um lugar só para isso. A tesouraria do templo, né, que vai ser lá embaixo do templo. Então, o templo também que estamos para construir já vai ter também a sala da tesouraria. Porque ali onde vai ser administrado, né, o que entrou na igreja, né, tem que saber utilizar, administrar da maneira correta, né, para a manutenção da obra do Senhor. O dízimo dos empresários, geralmente não poucos profissionais liberais, empresários, têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos a seguinte orientação.
Subtópico 2.1. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário.